sobre essa questão de Deus lutar por nós, mais especificamente para nós entendermos por que Deus mandou destruir as nações de Canaã. Por que Deus mandou Josué arrasar aqueles povos de Canaã e acabar com todos eles, né? Qual era a razão maior para aqueles povos serem destruídos? Por que houve toda essa aniquilação desses povos? O que é que eles fizeram? O que é que eles tinham de tão errado assim que eles precisavam ser exterminados? Lá em Gênesis 15, 18, Deus diz a Abraão o seguinte. Diz o seguinte, olha. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A terra de Canaã tinha sido dada por Deus para o povo de Israel, através de Abraão, né? Mas olha aí o verso 16. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, no tempo de Abraão, a medida de maldade, de pecado, de iniquidade dos amorreus, do povo que morava naquela terra ali de Canaã, ainda não tinha chegado no seu limite. Mas no tempo de Josué, já estava passando do limite. O povo de Canaã já estava extrapolando o limite do aceitável. Estavam fazendo já coisas bestiais, coisas inaceitáveis, que precisavam ser eliminadas, que precisavam ser punidas. E assim, ao longo de todos esses livros aqui do Antigo Testamento, existe sempre essa aversão de Deus às práticas de Canaã, né? Então, por exemplo, lá em Levítico 18, de 24 a 30, o nome desse capítulo tem um subtítulo dizendo assim: relações ilícitas. E aqui tem várias relações, por exemplo, não se aproxime, que nenhum homem fique com a sua parente próxima, que o filho não fique com a mulher de seu pai, que irmão não fique com irmã, não se aproxime da mulher quando ela está menstruada, não se deite com a mulher do seu próximo, não dedique nenhum dos seus descendentes a Moloque. Deus diz aqui várias relações sexuais ilícitas e no final ele diz assim: não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês evitarem é tudo isso que esses povos fazem. Tudo que não presta, tudo que é feio, tudo que é abominável, tudo isso esses povos fazem. Então, a terra se contaminou, eu a castiguei por sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês vão para lá e eu quero que vocês exterminem esses povos. Porque se vocês ficarem com esses povos aí perto de vocês, eles vão influenciar vocês a serem que nem eles. E eles fazem tudo que é abomino, tudo que não presta. Por isso eu quero que vocês acabem com eles. E aqui a lição de hoje, ela traz algumas informações muito importantes sobre como era a cultura desses povos. Olha só, houve algumas descobertas em textos ugaríticos, ou seja, da cidade de Ras Shamra, que era uma localidade ali do Antigo Testamento, ali da Mesopotâmia, e trouxe algumas informações sobre como era essa religião e a sociedade dos cananeus. E com isso, quando a gente entende um pouco como é a religião deles, a gente entende que é totalmente justificada essa atitude de Deus de acabar com eles. Então, por exemplo, eles acreditavam o seguinte: que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade, eles eram controlados pelas relações sexuais entre os deuses e as deusas, certo? Então, as relações entre os deuses e as deusas e os semideuses era quem garantia se ia chover, era quem garantia se ia ser uma temporada de colheita ou não, enfim. Então tudo isso dependia da relação sexual dos deuses. E para garantir que os deuses fizessem isso, os adoradores, eles construíam templos, eles construíam locais de culto, onde as pessoas iam lá se prostituir, né,
os adoradores iam lá e a atividade do culto deles era se prostituir, era fazer uma orgia entre eles para fazer com que os deuses fizessem o mesmo. Ou seja, o que levava o Deus a fazer o que eles faziam entre eles era esse tipo de adoração. Os adoradores se prostituíam para fazer os deuses se prostituírem também. E aí os deuses viam esse exemplo dos adoradores e aí eles eram motivados a fazer o mesmo. E com isso, homens e mulheres se envolviam nesses rituais, certo? Então, esses lugares, esses templos, esses locais de adoração entre aspas, né? Eles eram colocados nos lugares mais altos, nas montanhas mais altas, que era para onde todos os adoradores deveriam ir e participar dessa loucura. Então, era assim que eles achavam que as coisas aconteciam. E aí eles acreditavam que ao fazer isso, os deuses iriam atender eles. E outra coisa que era parte dessa adoração também era o sacrifício de crianças. Regularmente, os habitantes de Canaã, eles sacrificavam seus primogênitos para os deuses. Ou seja, eu quero que esse Deus continue abençoando minha família, continue me dando mais filhos e tal, que me faça mais próspero, então eu vou matar meu primogênito. Então eles pegavam o filho mais velho e sacrificavam diante desse Deus. Os deuses, eles tinham... Era assim, se eu não me engano, uma aparência desses deuses é assim, eles ficavam com os braços assim, e eles colocavam a criança lá amarrada, e a criança era queimada, tostada, em cima daqueles braços daqueles deuses, porque dentro dos deuses, eles eram ocos, eles colocavam uma fornalha, um fogo lá dentro, um forno, e ali a criança morria queimada nos braços daqueles deuses. E às vezes eram colocados dentro da boca dos deuses, eles jogavam a criança para lá, e a criança era queimada, viva, dentro daqueles deuses que eles construíam. Moloque, Baal, etc. Então, quando os arqueólogos vão descobrir lá esses locais de adoração, eles escavam e encontram lá os vasos de cerâmica, os objetos de adoração, eles encontram dezenas de esqueletos infantis. Vários ossinhos de criança são encontrados naqueles locais de culto que os cananeus adoravam. Para você ver. Então, tinham vários jarros com inscrições de votos que diziam: olha, eu estou entregando meu primogênito a Moloque. Eu estou entregando meu filho ao Deus fulano de tal, para ele poder dar fertilidade, para ele poder dar uma boa colheita, para ele poder dar riquezas para nossos povos. Então era assim que era a adoração deles. E aqui a lição diz o seguinte: uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os deuses que ela adora. Se os próprios deuses que eles adoravam eram perversos, tinham relações sexuais entre si, como é que você podia esperar que o povo fosse melhor do que os deuses, né? Então era assim que era a mentalidade daqueles povos cananeus. Eles eram loucos, eles eram sem controle. E toda vida eles acreditavam que quando um Deus não fazia chover, é porque ele estava furioso, estava irritado, estava ressentido, e aí o povo precisava sacrificar ainda mais os seus filhos para poder atender, para fazer o Deus deles ficar feliz. Tanto é que quando Elias, muito tempo depois disso, lá no Monte Carmelo, manda que os sacerdotes de Baal construam os altares, Elias fica tirando onda com os deuses deles, porque era isso que eles acreditavam. Os sacerdotes de Baal ficavam se cortando, se dançando, se mutilando ao redor do altar. Ele dizia assim: olha, ei, eu acho que vocês devem pular mais, viu? Porque ou o Deus de vocês está dormindo, ou ele está no banheiro, ou ele viajou. Então vocês têm que se virar aí nos 30 para ver se ele se acorda. Porque era assim que eles acreditavam, que o Deus deles tinha características de ser humano. É diferente do Deus de Israel, que é sublime, é muito mais alto do que nós. Então, gente,
Elias tirou onda com os deuses deles porque essa era a cultura deles, essa era a mentalidade deles. Então, a eliminação dos cananeus, gente, não foi uma decisão aleatória que Deus teve. Não foi uma decisão sem fundamento. Não foi algo... Exatamente, Nefetes. Não foi algo sem motivo. Deus mandou que o povo de Israel eliminasse porque aquele povo de Canaã não prestava. Justamente porque eles desperdiçaram o tempo de graça que Deus deu a eles. Isso que Nefetes falou. Até chegar esse tempo da destruição, Deus deu mais de 440 anos, podemos dizer assim, para o povo de Canaã ou se arrepender ou então sair do meio. Vocês não queriam abandonar as práticas dele, então dê lugar para o povo de Israel que quer morar ali. Então, o tempo que o povo de Israel ficou no Egito e os 40 anos que eles tiveram de jornada foi suficiente para aqueles povos entenderem o que era que eles deveriam fazer. Mas eles desperdiçaram as chances, então agora Deus tinha que pôr fim àquilo tudo. Mas, gente, sabe qual é a notícia triste? Eu vou logo adiantar esse spoiler, porque acho que a lição vai falar disso na frente, mas eu vou dizer isso logo. Ou eu não digo, deixa eu ver. Eu acho que... Ou eu não digo. Acho que na quarta-feira nós vamos falar isso de novo, mas como eu sei que tem metade das pessoas não entrou hoje, eu vou dizer aqui e depois eu vou dizer de novo na quinta-feira. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel não destruiu esses povos completamente. O povo de Israel destruiu alguns, mas depois de um tempo, eles não destruíram o restante. O povo de Israel foi morar em Canaã, se estabeleceu em Canaã, mas deixou algumas nações pelo meio do caminho. E sabe o que aconteceu? Aquelas nações começaram a influenciar o povo de Israel, e o povo de Israel começou também a sacrificar seus filhos para Moloque. Começaram a entrar nessa prática também de moralidade, de promiscuidade. Até chegar ao ponto que Deus disse assim: vocês se tornaram piores do que esses povos que estavam aqui morando antes de vocês chegarem. Vocês ficaram piores, vocês estão fazendo coisas mais abomináveis que as nações que vocês destruíram um dia. Já pensou o nível, olha o nível que o povo de Israel chegou? Um povo que se corrompeu mais do que aquelas nações. Isso confirma aquela teoria, isso confirma aquela verdade que a gente já disse aqui uma vez. E geralmente quando a pessoa conhece a luz, conhece a verdade, e a pessoa se afasta, negligencia a verdade que um dia ela descobriu, seja na igreja, seja através do estudo bíblico, a pessoa teve a chance de conhecer a luz, a verdade, e a pessoa decidiu prontamente não aceitar a verdade, Satanás pega ela e joga ela lá no fundo. Eu vou afundar essa pessoa agora, eu vou acorrentar essa pessoa no abismo de pecado, porque ela não quis saber da verdade, então eu vou jogar ela lá no mais baixo possível. Assim era o povo de Israel. Tinham todo o conhecimento, mas não eliminaram aquelas nações e por causa disso, elas foram a sua ruína. Brincar com a verdade é uma coisa triste, exatamente. Então, gente, reflita nisso aqui. Tem alguma coisa que você não eliminou da sua vida? Tem alguma coisa que você ainda se apega e que ainda faz você se afastar de Deus? É como aquela história do preguinho de Satanás. Você lembra que tinha a história de um preguinho que o homem deixou na sua parede, que era onde Satanás colocava aquela carne podre? Então, aquelas nações foram o preguinho de Satanás. E existem coisas na nossa vida que se a gente não elimina, elas podem causar a ruína espiritual, a sua ruína espiritual e a ruína espiritual da sua família. Você pode estar sem saber oferecendo seus filhos a Moloque. Você pode estar sem saber fazendo os mesmos rituais que aquele povo fazia. Você pode estar adorando a Baal através de coisas que você deixa na sua casa, coisas que você deixa na sua vida familiar e que podem estar tirando o foco da sua família da adoração a Deus e levando a sua família para o inferno. Então, misericórdia.
que essa não seja sua realidade. Que as pessoas, ao olhar para sua casa, vejam uma casa viva, uma casa que adora o Deus de Israel de verdade. Uma casa diferente, uma casa abençoada, uma casa feliz. Porque todos ali, eles se prostram diante do altar de Deus todos os dias. Então, elimine o mal do meio de vós. Elimine o pecado do meio de vocês. Santifiquem-se hoje, para que Deus possa fazer maravilhas por vocês amanhã. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição forte, essa lição importante para a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, eliminar completamente o mal que está em nossas casas. Se Sim. existe alguma coisa que afeta a vida do marido, que afeta a vida da esposa, que afeta a vida dos filhos, se existe alguma coisa ali, alguma prática pecaminosa, algum vício, alguma coisa nociva que está levando a família a se prostrar diante do altar de Moloque todos os dias, que essa coisa possa ser eliminada em nome de Jesus. Amém. Para que as casas aqui, Senhor, possam ser abençoadas, para que as casas aqui possam ser fontes de luz e de bênção para a sua vizinhança, e que assim todos possam concorrer para essas casas para encontrar luz, para encontrar bênção, e que assim, Senhor, as pessoas possam olhar para nós e ver alguém que eles possam se espelhar, alguém que eles possam seguir. Amém, Deus. Abençoa as pessoas que estão na caminhada, que estão correndo atrás da sua saúde, e que todos aqui também possam fazer o mesmo, possam fazer os exercícios para que a sua saúde possa ser melhorada, e ajude no Senhor nesse dia. Abençoa quem for ler o livro agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem for